Bem-vindos a esta transmissão ao vivo, em que falarei da importância das artes do belo em nossa vida. Pois bem, antes de começar, gostaria de parabenizar Ruth Dourados Vasconcelos pelo seu 21º aniversário. Um passarinho me contou. Muitas felicidades para você e um novo ano de progressos materiais, espirituais e intelectuais. Depois, o que vou dizer aqui não é senão um brevíssimo resumo do que vai exposto em meu livro Das Artes do Belo, né? Que está em plena campanha de financiamento coletivo. Peço-lhes ajuda, peço-lhes que participem da campanha, peço-lhes humildemente que participem da campanha, se realmente compreenderem a importância deste tema em nossa vida, em nossa sociedade, em nosso tempo, para nossos filhos, para nós mesmos, né? A par do livro, lançaremos o documentário longo chamado As Artes do Belo. É um documentário muito longo, dirigido pelos meus amigos Viviane e Jean. Um documentário de nível espetacular, técnico e artístico, que custa muito. E, apesar disso, apesar de seu alto custo, vamos disponibilizá-lo gratuitamente na internet. Mas o livro necessita da campanha de financiamento coletivo. É um livro grande, caro, que trata do tema das artes do belo de modo detido, longo, científico, sem sofismas, sem expressões vãs. Do ângulo científico, explico ali o que são as artes do belo, ainda que tenha de contrapor-me a tantos pensadores, a tantas doutrinas, entre as quais figuram doutrinas até ditomistas e ditomistas importantes. Pois bem, quem quiser participar da campanha, quem compreender a importância e a necessidade deste livro e deste documentário, por favor, a campanha está em edições.santotomás.com.br. Edicoins.santotomás, tudo junto, sem acento.com.br. Pois bem, para entender a importância das artes do belo em nossa vida, é preciso, primeiro, entender o que são as artes do belo. E a grande confusão quanto a isso. A grande confusão em duplo sentido. Primeiro, porque todos nós, de algum modo, já nascemos num mundo rodeado de feiura, em que as artes do belo são uma espécie de animal em extinção. Isso por um lado. Por outro lado, confunde-se o belo com as artes do belo, que são coisas distintas, mas, ainda mais sutilmente, confundem-se as artes do belo com o simples fazer algo belo. Pois bem, para mostrar que não é assim, e antes de tratar da importância das artes do belo, o que decorrerá de toda a explicação sobre estas mesmas artes, demos de início uma definição do que são as artes do belo. Estas artes são aquelas que fazem formas significantes, formas mimético-significantes e belas para, mediante indução de sentimento e a catarse ou expurgação das emoções, fazer o homem propender ao bom e ao verdadeiro e afastar-se do mal e do falso. Esta longa definição é necessária, ou seja, é necessária que seja longa e complexa a definição das artes do belo, porque as mesmas artes do belo são sui generis, são muito complexas. Com respeito a todas as outras artes, são de uma complexidade impressionante.
Pois bem, analisemos cada partícula, pacientemente, cada partícula desta longa definição. As artes do belo produzem formas significantes. Que são formas significantes? Vejam, se quero mostrar, se quero expressar por palavras, na linguagem, na escrita, a paixão de Cristo, digo a paixão de Cristo. Pronto. São signos das concepções mentais. Que signos são esses? São signos convencionais. Convencionais. Pode ser, o ideal é que em sua mesma tessitura, na mesma tessitura dos signos orais e escritos, o ideal é que houvesse certa similitude com aquilo que eles significam. Um poeta francês queixava-se de que, em sua língua, a palavra jour, dia, é escura, enquanto a palavra noite, nuit, é clara. Obviamente, então, a palavra nuit, aberta, clara, se refere a algo escuro, noturno, ao passo que a palavra fechada, escura, jour, significa algo claro, que é o dia. E isso é assim porque as palavras são signos convencionais. Mas a arte não. Se quero, mediante a música, por exemplo, significar a paixão de Cristo, farei como Bach, por exemplo, que ele escreveu 4 paixões de Cristo, chegaram-nos 2. Muito bem, só que é diferente das palavras. Não digo a paixão de Cristo, não. Durante 2 horas de música, está expresso na mesma forma da música a paixão de Cristo. Isto, naturalmente, requer explicações complexas, como as que dou no livro. Bom, mas elas são miméticas. O que quer dizer miméticas? Aí entra Aristóteles. Mimético quer dizer aqui que imita. E que imita o quê? Que mimetiza o quê? Que imita o quê? 3 coisas. Ações, paixões e caracteres. Caracteres. Né? Entre as artes do belo, algumas expressam paixões, ações, caracteres no tempo. A música, a literatura, o teatro, o cinema, a dança, ou seja, a dança no sentido de balé, e outras expressam paixões, ações ou caracteres como que congelados no instante. É o caso da pintura ou da escultura. E belas. Tem de ser belas. Mas atenção, há artes que fazem coisas belas e não são as chamadas artes do belo. Este nome, aliás, artes do belo, é impropriíssimo, mas não temos outro. Carecemos de nomes para isso. Poderia chamá-las artes poéticas, mas aí todos pensariam em poesia, em literatura, e não é só isso, são todas estas artes aqui. Ocorre com isto, com estas artes, o mesmo que ocorria na época de Aristóteles com a literatura. Não havia nome na língua grega para expressar literatura. Assim, também temos de adotar algum nome com toda a imprecisão que haja. Pois bem, conquanto a chamemos artes do belo, elas são miméticas e belas. E são formas significantes, como disse. Mas, ora, outras artes fazem coisas belas. Por exemplo, as artes ornamentais, que fazem tapeçarias ornamentais, que adornam igrejas com ornamentos. A joalheria, que faz coisas belas, as joias são belas, servem para adornar o corpo. A costura é uma arte que pode fazer roupas belas, e, no entanto, não são artes do belo, porque não são miméticas, nem são formas significantes. Pois bem, então, as artes do belo produzem formas mimético-significantes e belas a fim de quê?
mediante indução de sentimento e expurgação das emoções, purificação das emoções, fazer o homem propender ao bem e ao verdadeiro e afastar-se do mal e do falso. Analisemos cada uma dessas partículas finais da definição. Mediante indução de sentimento. Claro, quando Bach compõe cada uma de suas paixões, como que impregna a forma significante de uma imitação do sentimento, com que induzirá este sentimento ao ouvinte da peça. Sentimento, entenda-se aqui em sentido latíssimo. Pode dizer-se, como em latim, estimatione, estimação. Sentimento, em sentido latíssimo, inclui as emoções, mas não só. Né? Qual é o sentimento global que Bach quer expressar por sua forma significante, que é cada uma de suas paixões? Bom, depois, para expurgar, purificar as emoções. É o que Aristóteles dizia com respeito à tragédia grega. Né? A tragédia grega induzia o terror e a compaixão. Purificando estas mesmas emoções, de modo a que a mente ficasse aberta para o bem e para o verdadeiro. E eis o fim último destas artes todas, chamadas, mal e porcamente, as artes do belo. Fazer o homem propender ao bem, dizia Santo Tomás de Aquino, que também é tarefa do poeta fazer que o leitor seja induzido, mediante sentimento, a um ato virtuoso. Fazê-lo mediante o belo, fazer a que propenda ao bem e ao verdadeiro. Ao verdadeiro, diz Aristóteles, para que o entendamos. A beleza, ela de per si já implica certa proporção, porque é belo aquilo que tem integridade, que tem consonância ou harmonia, o que implica proporção matemática, e fulgor, claridade, esplendor. Mas a virtude e os hábitos intelectuais também têm certa proporção, têm certa harmonia, que são análogas à harmonia, à proporção da beleza, e, em particular, referia-se ele à proporção musical, que sempre é numérica. Ele não chegou a compreender o que muitos escolásticos compreenderam na Idade Média, que não só a música se reduzia a proporções numéricas, também todas as artes do belo. A literatura, a poesia, o teatro, o cinema, a pintura, a escultura, todos podem reduzir-se, de algum modo, a certa proporção. Pois bem, mediante tudo isso, mediante o belo, mediante sentimento, mediante proporções, mediante beleza, faz-se o homem propender ao bem e ao verdadeiro e afastar-se do mal mediante e do falso mediante o horrendo. O horrendo, por exemplo, o quadro que postei no Facebook, no meu perfil do Facebook, um quadro de Rubens, né? A queda dos condenados, a queda no inferno. É o horrendo. E, no entanto, este horrendo, quando se trata de verdadeira e boa obra das artes do belo, este horrendo mantém aquelas notas da beleza, mantém aquela integridade, mantém aquela consonância, mantém aquela harmonia, aquela proporção, aquele fulgor, aquele esplendor que faz que a obra seja bela, ainda que expresse o horrendo. Muito bem. Dentro dos nossos limites aqui, expliquei o que são as artes do belo.
Uma última coisa para que se entenda perfeitamente como pode que tais artes façam propender ao verdadeiro é que, na verdade, tais artes são parte, como dizia São Tomás de Aquino, da filosofia racional. A filosofia racional, por excelência, em sentido estrito, é a lógica. Mas ela tem o que se chamam partes potenciais. Não é possível entrar aqui em detalhes, mas isso eu faço no livro. Partes potenciais. Quais são? Em sentido de superior para inferior. Depois da lógica vem a dialética, que é a arte. A lógica é a arte que faz alcançar com facilidade, com ordem e sem erro a ciência. A dialética vem depois, é a arte de alcançar a opinião mais provada. Depois vem a retórica, que é a arte de fazer propender ao bom e ao verdadeiro mediante suspeita de verdade. Enquanto a poética, ou seja, todas as artes do belo, fazem propender ao bem e ao verdadeiro mediante o belo e afastar-se do mal e do falso mediante o horrendo. Logo, ainda que seja uma parte potencial ínfima, a obra do poeta em sentido lato, ou seja, a obra do literato, a obra do dramaturgo, a obra do cineasta, a obra do compositor musical, a obra do bailarino, a obra do pintor ou do escultor e, em certo sentido, da arquitetura, fazem parte da chamada filosofia racional, que está na antessala da ciência. Muito bem, posto tudo isso, podemos agora entender já mais claramente qual a importância das artes do belo em nossa vida. Há dois ângulos pelos quais podemos tratar o assunto. Um é o ângulo histórico, outro é o ângulo pessoal. Comecemos pelo ângulo pessoal. Quando ensino em minha escola tomista a lógica e suas partes potenciais, começo por cima. Começo por ensinar a lógica, para depois ensinar a dialética, para depois ensinar a retórica e, por fim, ensinar a poética ou artes do belo. Por que é assim? Porque se trata de filosofia racional, você vai para o grau de maior certeza, para o grau de menor certeza. E você só pode saber o que é de menor certeza, se é bom, se é correto, se você tem a régua daquilo que é de maior certeza. Mas na vida, nós começamos por baixo. Comecemos propendendo ao verdadeiro e ao bem, afastando-nos do mal e do falso, para depois suspeitar a verdade, para em seguida alcançar a opinião mais provável, para enfim dotar-nos da lógica, que é a arte que faz propender, que faz alcançar a ciência de modo fácil e ordenado. Ou seja, começamos errando, tropeçando, tateando para alcançar o cimo. Claro, nem todos terminam esse percurso. É uma ilusão achar que o mundo inteiro poderia alcançar a lógica, uma arte difícil. Mas o fato é que todos deveríamos ter, pelo menos, galgado o degrau da poética ou artes do belo. Para isso, aliás, voltarei a isto, é que as igrejas medievais eram como museus, entre aspas, de todas as artes. Por quê? Porque ali, naqueles vitrais, naquelas pinturas, naquelas estátuas, aquele que fosse iletrado poderia ler a história sagrada. E fazendo, induzido por sentimento e pela beleza, poderia, então, propender ao verdadeiro e ao bom e
propender a afastar-se do mal e do falso, e da falsidade. Ou seja, as artes do belo devem mamar-se em nossa mãe desde a mais tenra idade. O ideal é que a sociedade nos cercasse de beleza, beleza qualquer, beleza nas roupas, beleza nas joias, beleza nas casas, beleza nas obras do oleiro, nos vasos, nas ânforas, beleza na decoração doméstica, que é como a antessala das artes do belo. Cercar-nos de beleza, porque já a beleza, repita-se, implica certa proporção que é análoga à proporção que existe na virtude moral e na virtude intelectual. Ou seja, a virtude moral é aquela que faz propender ao bem, e a virtude intelectual, aquela que faz propender à verdade. Pois bem, já ela, mas quanto mais o faz, propriamente o faz, as chamadas artes poéticas ou do belo. Por quê? Porque estas artes imitam, mimetizam, são miméticas das ações, das paixões e dos caracteres humanos. Ou seja, fala de nós mesmos, como parte ínfima, mas como parte da filosofia racional. Fala de nós mesmos, mediante indução de sentimento e expurgação ou catarse das emoções, de modo que elas não obnubilem nossa mente e não nos impeça a propensão ao verdadeiro e ao bom. Toda criança deveria, como que mamar no seio da mãe, a beleza, antes de tudo, a beleza circundante e as artes do belo. A boa música, que a criança ouça desde cedo a moça a bar, que a criança veja bons quadros, boas estátuas, que veja bons filmes desde cedo, segundo sua idade, naturalmente, que leia bons livros desde que é alfabetizada, naturalmente, segundo sua idade, e isso progressivamente. Fazendo, já estará com o pé no segundo degrau da filosofia racional, que é a retórica, onde se propende ao bom mediante a suspeita de verdade. Infelizmente, vivemos num mundo feio em que as artes do belo, na verdade, não são. Vivemos em casas feias, em prédios feios. Nas ruas, passa-nos um carro com o volume a 1000, tocando funk. O carnaval e sua feiura horrenda inunda nossas vidas. A televisão nos encharca de feiura. E as artes do belo. No outro dia, pus uma postagem de um porco que pinta de tal modo que é chamado e conhecido e vendido, vende muito suas obras, né? Pintadas, como Picasso. Porco-casso, Picasso. Vivemos naquilo que o historiador da filosofia italiano Giovanni Reale chamava a diluição das formas. Ora, as artes do belo dão-se-nos através dos sentidos, tem de passar pelos sentidos e por um sentido interno chamado cogitativa, que é aquele que capta a beleza, a proporção, etc, etc. A consonância. Ora, vemos pinturas em que os olhos da figura estão nos pés, ou quando não há figura, ou quando há simples borrões. Vemos balés que não são balés, não são imitações de ações, de paixões. Vemos balés, entre aspas, que são contorções alucinadas. A música reduz-se a uma cacofonia. Falo da música chamada erudita, não estou falando da música popular.
que é pior ainda. A música popular pode ser boa em sua escala, mas falo da cacofonia geral, a falta de tonalidade, a falta de consonância, a falta de harmonia. A dissonância tem lugar na música? Tem, claro. Não venham os radicais dizer que a dissonância é ruim, que era chamada o diabo na música na Idade Média. Era chamado no século XIV e XV, com respeito à música litúrgica. Não pode haver dissonância ali, não pode haver o chamado trítono. Mas já na mesma música litúrgica de Palestrina, aprovada no Concílio de Trento, já está ali a dissonância. Mas a dissonância na boa música é preparatória. Na música, quem conhece música sabe o que é isso. Você apresenta, tensiona com uma dissonância e resolve. Não, mas a música moderna, erudita, é pura dissonância. Isto é, no âmbito da música, aquilo mesmo que chamava Giovanni Reale a diluição das formas. Claro, há grandes artistas ainda, há-os. Por exemplo, na música, o estoniano genial chamado Arvo Pärt. Se escreve parte com trema no A, pronuncia-se como cat, gato em inglês. Arvo Pärt. É um gênio da música. Começou cacofônico. Na década de 1970, entrou em crise artística. Parou de compor aquela cacofonia que ele compunha, para então dedicar-se a uma música brilhante, simples, por vezes polifônica, tocante, profunda, muito fundada nas músicas do rito oriental de São João Crisóstomo. Na pintura, temos, por exemplo, o catalão, espanhol, Augusto Ferrer Dalmau, um gênio da pintura, um dos maiores gênios da pintura de todos os tempos. Deus não nos privaria totalmente de bons artistas das artes do belo. Há outros, né? Eu estou simplificando. Não nos privaria. Mas o fato é que a maioria da arte moderna é pura diluição das formas, é pura cacofonia. E o pior, movimenta zilhões de euros e de dólares no mercado que até alguns chegam a duvidar de sua licitude, cuja licitude alguns até chegam a duvidar, dizendo tratasse de lavagem de dinheiro. Não sei. Não sou jornalista investigativo, mas o fato é que verdadeiros rabiscos que uma criança mal formada poderia fazer, hoje se vendem por milhões e milhões de euros, por uma fortuna, um descalabro. Então é uma mescla, é uma promiscuidade, é uma mescla iníqua de indústria e mau gosto, de indústria e não arte, de indústria e diluição das formas. Então, vejam, estamos cercados de feio nas artes ornamentais, que são a antessala das artes do belo. Estamos cercados de artes do belo que não são artes do belo. E, no entanto, temos não só de nós mesmos propender ao bem e à verdade, e afastar-nos do mal e da falsidade, mas fazer que nossos filhos também o façam. Daí, termos de armar-nos de virtude heróica para, superando o ambiente iníquo, tão ao contrário da Idade Média, onde todos estavam cercados de beleza, ou de Roma, ou da antiga Grécia, nós estamos cercados de feio e de artes do belo que não são. Uma explicação para que se entenda bem isto. Além de ser as artes do belo serem aquele primeiro degrau em nossa ascensão intelectual, em nossa ascensão na filosofia racional, eles são, as artes do belo, as boas artes do belo, são uma necessidade vital nossa.
Não podemos só, a não ser grandes santos, grandes homens, cuja capacidade ascética atingiu o cume, necessitamos nós, os homens médios, não só no início da nossa vida, na infância e na adolescência, mas necessitamos, durante toda a vida, de beber das artes do belo, de beber do belo, de ver-nos circundados pelo belo e de usufruir de verdadeiras artes do belo. O belo diz respeito à inteligência, à contemplação. Contemplamos o belo porque é belo, e ponto. Ora, as artes do belo que funcionam mediante o belo, né, também são artes que se nos dão à contemplação, ao desfrute e ao deleite. A um deleite intelectual que também é certo deleite sensível. E necessitamos todos de um bom filme, necessitamos todos de uma boa música, necessitamos todos de um bom teatro, necessitamos todos de uma boa poesia, necessitamos todos de bons quadros, de boas pinturas ao longo de toda a vida, como homens médios que somos. Ponho-me aqui, portanto, não só contra os propugnadores e divulgadores do feio, das artes feias, das artes do feio, mas também contra certos puristas no âmbito do mesmo cristianismo, que rejeitam as artes do belo, que dizem que a música de Bach, Johann Sebastian Bach, é ruim porque é viciante. Vejam que absurdo. Viciante tudo pode ser. O estudo pode ser viciante. Nosso fim último é Deus, e tudo deve servir para Deus, incluindo os momentos de ócio, de deleite, de usufruto das artes do belo. Tudo em ordem a Deus. Assim como o corpo necessita de descanso, assim também nossa alma necessita de belo, necessita de desfrute, necessita de deleite. Negá-lo é não atender a certa necessidade nossa que facilita nossa marcha para Deus. E que as artes, por exemplo, que a música de Bach seja viciante, quem regula o uso das artes e de tudo na vida é uma virtude nossa, chamada prudência. É ela que nos diz quando devemos ouvir a Bach e quando não devemos, porque é hora de rezar, por exemplo. Mas também certo exagero religioso, por exemplo, pode constituir certo vício. Quando, por exemplo, alguém, em vez de cuidar de seu filho, de cujo cuidado depende para não morrer, em vez disso, o pai, em vez de cuidar do filho, em vez de dar-lhe o devido cuidado, vai à missa. Isso é uma espécie de vício também. Tudo isso é regulado pela virtude da prudência, e os dons do Espírito Santo nos ajudam nisso. Ou seja, não queiramos cortar de nossa vida algo que nos é essencial, como ficou demonstrado ao longo de toda a história, incluindo a época da cristandade por excelência, que foi a Idade Média, cercada de artes do belo. E mais que isso, não imponhamos uma ascese a nossos filhos quando eles não estão preparados para isso. Isso é quase um crime, é como um vício. Falta a virtude da prudência. Pois bem, repita-se então que as artes do belo, as boas artes do belo, primeiro o belo, o ambiente belo, roupas belas, casas belas, ambientação bela, o mais possível no meio deste mundo horroroso em que vivemos, são a antessala das artes do belo, ou artes poéticas. Estas também têm de mamar-se desde a infância. E mais, deve acompanhar-nos sempre reguladas pela prudência ao longo da vida. No livro das Artes do Belo,
faço distinções precisas entre a boa obra das artes do belo, a que não é obra das artes do belo, e aquela que é arte do belo, obra das artes do belo, segundo certo aspecto, mas que não atinge esse fim último, que é fazer propender ao bem e ao verdadeiro. Assim, pode ser que certa estátua tenha harmonia, consonância, integridade e fulgor, esplendor, claridade. Pode ser. Mas, se for erótica, ela, ainda que tenha essas notas, ela não nos fazem propender ao bem e ao verdadeiro, senão que nos excitam a concupiscência. E, nesse sentido, também são mais. Faço distinções precisas, permito-me não fazê-las aqui, porque o tempo corre, já me faltam apenas 20 minutos para terminar esta transmissão ao vivo. Pois bem, falta-me agora dizer que isto que se dá em nossa vida, desde a mais tenra idade, deu-se na história da humanidade. Já o Gênesis fala no inventor da arte da flauta e da cítara, Jubal. Na Grécia, antes que surgissem os filósofos jônios, que reaprenderam a pensar depois da longa noite da inteligência decorrente da queda provocada pelo pecado original, antes dos jônios, antes de Sócrates, antes de Platão, antes de Aristóteles, do gigante Aristóteles, do filósofo por antonomasia que é Aristóteles, houve os poemas homéricos, os poemas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que, como obras pagãs, têm limitações. Já as apontava Platão, embora com exageros, em sua República. Mas o fato é que esses poemas homéricos forjaram. Não eram, como dizem alguns tomistas, os poemas homéricos não eram só coisas belas. Eles eram mais que isso, faziam propender ao bem e à verdade. Eram mais que obras belas. Não eram obras que tivessem por fim ser belas, senão que eram obras que tinham por fim fazer propender ao bem e à verdade mediante o belo. Para confirmá-lo, leiamos algumas páginas, poucas, de Giovanni Reale, ainda historiador italiano, A História da Filosofia Antiga, volume 1, saiu pela Loyola, salvo engano, sim, edições Loyola, tá certo? Leiamos o que nos diz o nosso grande historiador. Aliás, ele não é aristotélico tomista, ele mesmo se diz platônico, plotiniano, agostiniano, então tem divergências com ele, mas é inegavelmente um grande historiador da filosofia. Vejamos essa página e meia preciosa, permitam-me lê-las para que o entendam perfeitamente. O capítulo se chama As Formas da Vida Espiritual Grega que Prepararam o Nascimento da Filosofia. Olha que maravilha. Naturalmente, ele vai dizer que não prepararam o nascimento da filosofia só os poemas homéricos. Na verdade, a boa arte, as boas artes do belo, contribuem para a formação da civilização, mas exclusivamente não são capazes de formá-la. Um exemplo, Hitler, o alemão, tinha muito bom gosto artístico, gostava de grandes compositores, de grandes pintores, etc. E, no entanto, foi o tirano que foi. Ou seja, não bastam as artes do belo, mas inversamente, sem as artes do belo, tampouco a civilização. É mais ou menos como aquela frase que eu sempre digo, sempre repito,
com respeito ao tomismo. O tomismo não salvará o mundo, mas sem o tomismo o mundo não se salvará. Assim também, as artes do belo não constituem a civilização, mas sem as artes do belo não se constitui a civilização. Leia-se, portanto, esta bela página de Giovanni Reale, Os Poemas Homéricos. Antes do nascimento da filosofia, os educadores incontrastados dos gregos foram os poetas, sobretudo Homero, cujos poemas foram, como se disse com justiça, quase a Bíblia dos gregos, no sentido de que a primitiva grecidade buscou alimento espiritual essencial e prioritariamente nos poemas homéricos, dos quais extraiu modelos de vida, matéria de reflexão, estímulo à fantasia e, portanto, todos os elementos essenciais à própria educação e formação espiritual. Ora, os poemas homéricos, como há tempo se notou, contêm algumas dimensões que os diferenciam nitidamente de todos os poemas que estão nas origens de vários povos e já manifestam alguma das categorias do espírito grego que criaram a filosofia. Assim, por exemplo, os poemas homéricos são muito distintos da epopeia Gilgamesh, indiana. Não por nada, essa epopeia está na antessala ainda da grande arte poética. Ainda não é a grande arte poética, porque ainda não constitui aquele degrau primeiro da chamada filosofia racional, mas sim os poemas homéricos. Vejam, em primeiro lugar, foi bem observado que os dois poemas, a Ilíada e a Odisseia, construídos por uma imaginação tão rica e variada, transbordantes de maravilha, de situações e eventos fantásticos, não caem, senão raras vezes, na descrição do monstruoso e do disforme, como em geral acontece nas primeiras manifestações artísticas dos povos primitivos. Artísticas, aqui eu poria entre aspas, antessala. A imaginação homérica já se estrutura segundo o sentido da harmonia, da euritmia, da proporção, do limite da medida, que se revelará depois uma constante da filosofia grega, a qual erigirá a medida e o limite até mesmo em princípios metafisicamente determinantes. Ademais, observou-se também que na poesia de Homero, a arte da motivação é uma constante, no sentido de que o poeta não narra só uma cadeia de fatos, mas busca, ainda que em nível fantástico poético, as suas razões. Homero não conhece, escreve justamente o historiador Jäger, né? Mera aceitação passiva de tradições, nem simples narração de fatos, mas exclusivamente desenvolvimento interiormente necessário da ação, de fase em fase, nexo indissolúvel entre causa e efeito. A ação não se distende como uma fraca sucessão temporal. Fecha a citação de Jäger. Este modo poético de ver as coisas é exatamente o antecedente da pesquisa filosófica da causa, do princípio, do porquê das coisas. É exatamente o que eu digo. Né? A grande coincidência, apesar de que me parece que as palavras de Giovanni Reale e de Jäger faltam certa precisão filosófica, mas é essencialmente o que digo. Continua Reale. E uma terceira característica da épica homérica prefigura a filosofia dos gregos. Em ambos, a realidade é apresentada na sua totalidade. O pensamento filosófico a apresenta de forma racional, enquanto a épica a mostra de forma mítica. Isso está mais ou menos, né? A posição do homem no universo, tema clássico da filosofia grega, está presente também a todo momento em Homero. E isto é absoluta verdade. Esta última frase também é de Jäger, que é mais impreciso que Giovanni Reale. Enfim, os poemas homéricos foram decisivos para a fixação de determinada concepção dos deuses e do divino, e também para a fixação de alguns tipos fundamentais de vida e de caracteres éticos dos homens, os quais se tornaram verdadeiros paradigmas. Estamos, repita-se, no âmbito do paganismo, com todas as suas limitações, incluída a limitação religiosa politeísta. Mas falaremos... Bom, é assim que termina este
esta bela página de Reale. Mas se Homero propiciou a constituição da civilização grega, também o fez, de certo modo, como dizia Santo Tomás de Aquino, Virgílio, com seu poema A Eneida. Foi um dos fundamentos do Império Romano. Veja, um poema belíssimo, né? Com todas as limitações do paganismo, mas no qual muitos padres da igreja quiseram ver, Santo Tomás também vê, uma espécie de anúncio inspirado pelo Espírito Santo ou por um anjo, uma espécie de anúncio da Virgem e de seu filho, foi importantíssimo. O Império Romano foi o cenário onde, pelo sangue dos mártires, brotou a flor da cristandade. E este mesmo Império Romano, providenciado pela providência divina, foi propiciado, em parte, um de seus fundadores, digamos assim, além de Rômulo e Remo. Haveria isso, digo eu na minha apresentação do livro Do Sumo Bem e do Sumo Mal de Cícero, obra que eu traduzi e apresentei, há como que 3 fundadores, né? Romanos, além dos míticos, do mítico, a Cícero, que também é um fundador, e a Virgílio, que é um fundador no âmbito do poético, enquanto Cícero é antes um fundador no âmbito do retórico e do dialético. Pois bem, mas que dizer, então, da fundamental importância para a cristandade e para a Idade Média das artes do belo? Desde cedo entendeu a Igreja que as imagens e as pinturas eram o livro dos iletrados. Mas é mais que isso e entender os escolásticos, e Santo Tomás em particular. Além de propiciar a leitura da história sagrada aos incultos, aos iletrados, é também um nutriente da vida espiritual de todos. Talvez Santo Tomás não necessitasse disso. Estava no cume da ascese, da santidade, da vida intelectual, mas não somos Santo Tomás, né? Nem o era grande parte dos mesmos escolásticos, que não tinham a santidade de Santo Tomás. Santo Tomás já estava com um pé no céu. Nós ainda temos um pé na terra, necessitamos disso. E o que foi a arte medieval? Imagine, você entrava numa igreja, ouvia o canto gregoriano, ou no século XIII, em Paris, a música já pré-polifônica de Perrotin e Leonin. Você via aqueles vitrais, que são certa espécie de pintura, de desenho. Via a estatuária magnífica incrustada nas igrejas. Via aquele céu em ponto pequeno, incluso entre 4 paredes de igreja. Você via toda a história sagrada, você sentia ascender ao céu mediante as artes do belo, antes mesmo do sacramento. Aliás, as igrejas, já Vitrúvio dizia que os templos significam um homem deitado de braços abertos. Naturalmente, os cristãos tomam a tese de Vitrúvio e dizem que a igreja representa Cristo pregado na cruz, daí a forma de cruzeiro das igrejas. Mas é mais que isso. A própria arquitetura que, antes de tudo, é uma arte servil, porque atende ao corpo, ela também pode, sobretudo e principalmente na arquitetura religiosa cristã, ela mimetiza a ação
espiritual de ascensão aos céus. É isto. É esta sensação, é esta indução de sentimento que nos provoca a arquitetura, a boa arquitetura cristã, seja a românica, seja a bizantina, seja a gótica, seja a barroca. Limita a ação espiritual de ascensão aos céus. É mais que o cruzeiro das igrejas representando Cristo pregado na cruz, a cruz de Cristo. É mais que isso. É esta sensação que todos temos ao entrar numa bela igreja de ascensão aos céus. É isto que imita a arte arquitetônica boa, a arte arquitetônica dos templos. Já o fazia, dentro das suas limitações, a arquitetura dos templos pagãos, greco-romanos. Mas quão mais perfeitamente, quão mais ordenadamente ao verdadeiro fim último do homem, o fazem as igrejas cristãs. A igreja, repita-se, era como um museu de todas as artes. Depois, algumas dessas artes, a música, a pintura, a escultura, foram adentrando o mundo laico. Foram saindo das igrejas e entrando nos lares, nas praças públicas, nos castelos, nos palácios. E não há nada de mal quanto a isso, digo, contra os puristas. É a irradiação da vida religiosa para o mundo civil. Não há nada de errado nisso. O que há de errado é que no Renascimento, e já antes disso, um pouco, com o humanismo, a arte foi tornando-se erótica, foi tornando-se neopagã. Não há nenhum mal em que a arte saia das igrejas e tome também as casas, as praças, os palácios e os castelos. Mas há sim um mal em que ela se torne neopagã, em que ela se torne erótica. Começa a disjungir-se o belo e o bem. Mas, como dizia Santo Alberto Magno, e como repetia Santo Tomás de Aquino, o belo e o bem são a mesma coisa no sujeito. Distinguem-se apenas pela noção. Ora, se disjunge, se separa o belo do bem, processo que, entre altos e baixos, idas e vindas, voltas, melhoras, pioras, atinge o romantismo, tem-se por fim, após o romantismo, a total morte do belo, porque o belo sem o bem não pode viver. O belo disjungido do bem é uma contradição de termos, porque, no fundo, o belo e o bem são o mesmo. O bem é aquilo que se apetece, o bem. E o belo é aquilo que nos faz deleitar-nos. Mas é a mesma coisa. São coisas distintas apenas segundo a noção. Ora, quando se disjunge isso... Bom, isto é claro, por exemplo, na história da música. Ainda em Wagner, um gnóstico revolucionário maçônico, ainda em Wagner, em suas óperas enormes, imensas, nihilistas, gnósticas, ainda há a arte do belo. Em seus prelúdios, por exemplo, são belos, apesar de um pouco carregados. Mas já em Tristão e Isolda, cujo tema é terrível, agnóstico medieval, é a história de um casal de adúlteros, né? Que, quando se encontram para cometer aquilo para o qual eles são adúlteros, ou seja, o sexo, não fazem, senão que fazem um pacto da morte. Por isso se diz que o coração de Wagner era um coração devotado à morte. Pois bem, como diz com sabedoria Otto Maria Carpo em seu livro de História da Música, não concordo com tudo, longe disso, com Carpo, mas aqui ele diz bem, Wagner leva o seu cromatismo às raias, às fronteiras
do cacofônico, do atonal. Para quê? Para significar exatamente o nada. Isso que seu niilismo gnóstico, a que o seu niilismo gnóstico levava. Ora, ele depois, ele que era um grande compositor, retrocede. Sua próxima obra, Os Cantores de Nuremberg, já volta a não estar imersa num radicalismo cromático. Mas não só o bem, o mal também tem consequência. Muitos, como Schoenberg, não sei exatamente como se pronuncia em alemão, tomaram Tristão e Isolda e radicalizaram para fundar a música atonal, né? É o resultado último da disjunção entre o bem e o belo. Quando se quer manter o belo sem o bem, acaba-se por, ao longo de um processo, destruir absolutamente o próprio belo. Pois bem, acho que demonstrei aqui, mostrei, a demonstração é no livro, né? Mostrei aqui a importância das artes do belo, não só em nossa vida particular, desde a infância até a velhice. Dou-lhes meu próprio testemunho quanto a mim mesmo. Eu, particularmente, que não tenho a santidade de São Tomás de Aquino, que não estou ainda com o pé no céu, necessito, depois de árduos estudos de São Tomás, depois da árdua escrita de meus livros, em 3 anos terei 12 livros publicados, se Deus quiser, eu necessito ouvir Johann Sebastian Bach, Anton Bruckner, necessito ver um filme de Tarkovsky ou de John Ford, necessito ler um bom poema, necessito ler A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa, necessito de boa arte do belo, porque é um alimento para o nosso espírito, é parte da filosofia racional e é parte de nossas necessidades enquanto seres propriamente humanos. As artes do belo, o belo é próprio do homem, hein? Quando olhamos um cervo, quando olhamos o animal cervo, apreciamos-lhe a beleza. Quando um leão olha um cervo, interessa-se não por contemplar a beleza do cervo, senão que só o interessa como comida. Ele o apetece como bem, ou seja, aquilo que o nutrirá e será um bem para ele, conquanto seja um mal para o pobre servo. Mas nós somos capazes de observar o servo em sua beleza. Ora, isto é altamente potencializado nas artes do belo, que são miméticas, são imitativas. Como dizia Aristóteles em sua Poética, é do homem, é nosso imitar, desenhar, copiar, imitar o que vemos, ouvimos, sabemos. E gostamos mais daquilo que imitamos se o fazemos com arte que aquilo mesmo que é imitado. É-nos mais prazeroso ver um bom quadro de um cervo, um quadro feito com arte, um cervo fugindo de um leão, por exemplo, é-nos mais prazeroso ainda que ver o próprio cervo fugir do leão na realidade. É-nos muito mais prazeroso ver um grande quadro que imite esta cena que ver a cena ou ao vivo ou mesmo num documentário cinematográfico. Eis a importância das artes do belo. São necessárias à integridade de nossa personalidade. E, se se quer começar por destruir a nossa personalidade, como é o objetivo da revolução atual,
comece por destruir as artes do belo. Assim como, para destruir a religião, é preciso, antes de tudo, destruir a razão, assim também, para destruir a razão, é preciso, antes de tudo, que se destruam as artes do belo. Não o permitamos em nossa vida. Não o permitamos para nossos filhos. É o que podemos fazer. Talvez nosso exemplo ajude a recivilizar este país. Talvez. Não se sabe. Não somos donos da história. Deus é o dono da história. Mas sabemos o que podemos fazer. E, para alcançar o entendimento das artes do belo e para desfrutar de verdadeiras obras das artes do belo, temos de livrar-nos de paixões. As paixões que este mundo iníquo e feio nos impinge pelo ambiente feio que nos rodeia, pela televisão, pelas artes que não são artes do belo, senão que são artes do feio. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima transmissão ao vivo.